Olá pessoal, hoje irei mostrar um fato que pouca gente conhece. É relacionado ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. Um médico que era seu amigo, inconformado com a sua morte, decidiu fazer algo considerado impossível, que era ressuscitá-lo. Mas primeiro irei falar da relação do médico, que se chamava William Thornton, com o ex-presidente George Washington. Então, sem demoras, vamos lá. Médico e arquiteto amador, Thornton é conhecido principalmente por ter desenhado o Capitólio dos Estados Unidos, onde funciona o Congresso do país. Nascido em 1759, no Reino Unido, Thornton se tornou um cidadão americano em 1787. Em 1793, Washington, então presidente, escolheu o seu projeto para a construção do prédio, hoje um dos principais pontos turísticos do país. Negócios à parte, Thornton parecia gostar muito de Washington. Em seus diários, ele descrevia o líder político como o seu melhor amigo na Terra. Washington estava enfermo em sua fazenda Mount Vernon, no estado de Virgínia, quando um membro da família convidou Thornton para ver se ele podia ajudar. No entanto, o médico chegou tarde demais. Quando Thornton entrou na residência, na manhã do dia 15, Washington já estava morto. O presidente morrera na noite anterior, após apenas 48 horas de febre e infecção na garganta. Agora vamos para a parte mais bizarra que eu havia mencionado. Tudo se inicia quando 2 dias antes de morrer, Washington foi a cavalo supervisionar as atividades da fazenda. Uma chuva fria atrapalhou seus planos e, no dia seguinte, ele já estava de cama. Progressivamente, o ex-presidente começou a apresentar dificuldades de falar e engolir. Para se tratar, Washington ingeriu uma mistura de vinagre, melaço e manteiga, que não ajudou nem um pouco. Os médicos da família, a pedido do enfermo, começaram a drenar o seu sangue por meio de um corte no seu estômago. Na época, acreditava-se que a técnica era eficaz para a cura de doenças infecciosas. Mais de 2 litros de sangue foram retirados de Washington antes de sua morte. O tratamento obviamente não funcionou e, ao longo do dia 14, Washington agradeceu aos médicos, reviu seu testamento e aproveitou para se despedir da família. O ex-presidente não aparentou ter medo de morrer, mas tinha receio de ser enterrado vivo. Poucas horas antes de seu suspiro final, ele pediu para ser enterrado decentemente e ordenou que esperassem ao menos 3 dias até o velório, e assim foi feito. O cadáver de Washington foi congelado, e é aí que seu amigo médico William Thornton aparece na história com sua sugestão para lá de bizarra. Quando o médico chegou, deparou-se com Washington nesse estado e pensou que poderia reverter a situação. Thornton sugeriu que, antes de mais nada, o cadáver fosse descongelado. O corpo deveria ser posto em água fria e reaquecido com cobertores e fricção, tudo para colocar os vasos sanguíneos em atividade. Ao mesmo tempo, o médico faria uma traqueostomia no presidente. Assim, ele conseguiria inflar ar aos pulmões para criar uma respiração artificial. Para repor o sangue perdido, Thornton faria uma transfusão com sangue de cordeiro. Na época, a transfusão de sangue começava a ser testada em maior escala e o animal era a principal escolha dos médicos para o procedimento. Muitos cientistas acreditavam que o fluido tinha propriedades especiais. Mas a oferta não foi aceita.
Marta, viúva de Washington, não deixou que fizessem essa indignidade com o corpo do marido, e muitos acreditaram que não ia funcionar. Muitos anos depois, Thornton ainda parecia magoado por não terem acatado sua sugestão. Em seus escritos, ele defendeu sua teoria dizendo que, se ele morreu pela perda de sangue e falta de ar, bastava devolver esses elementos. Thornton afirmou as seguintes palavras: "Não tenho dúvida de que essa restauração era possível." No texto, o médico ainda se lamentava por não ter tentado, seguro de que ainda não era a hora de Washington partir. Se fosse possível, teria sido certo tentar trazer de volta à vida alguém que partiu cheio de honra e renome, livre das fragilidades da idade, em pleno desfruto de todas as faculdades e preparado para a eternidade. Thornton morreu aos 68 anos em 28 de março de 1828 e foi enterrado no cemitério do Congresso, no leste de Washington, D.C. Já sobre George Washington, ele foi um dos líderes da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. Washington foi o primeiro presidente do país entre os anos de 1789 e 1797. No dia 18 de dezembro de 1799, ele foi finalmente enterrado. Seus restos mortais permanecem no jazigo da família, em Monte Vernon. Enfim, minha gente, este foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, e se puderem me mandem sugestões de vídeos relacionadas a curiosidades históricas. Adeus! Até o próximo vídeo.